E aí?
Gatorade. Acho que vai sair concurso lá de novo. Efetivo. 1.580 vagas. Saiu o comentário hoje. O salário inicial? 6,20. 6 mil? 6,20, 6,30. Você tá ganhando quanto? Um pouquinho mais aí. Tá, nós estamos ganhando 3.500. Um pouquinho mais. Caraca, velho. Mais de 6 mil reais? Vou entrar no. Posso fazer exercício? É, ajuda. Eu vi aqui hoje já. Mandaram aqui, deixa eu ver se é esse aqui. Que é isso? Sério mesmo? É. Agora tá entrando Você vê, quando eu fiz, você fez com você quando eu fiz? 2004. Eu tava aqui com o Asco aqui, eu ganhava, na enfermaria, com o GEA, eu ganhava o mesmo que ganhava lá. Porque subiu bem lá agora, porque a gente ganhou umas ações lá, sabe? Não é doação e tudo aqui no sol. Mas em planta, ação de busca, vocês ganham em planta? Eu ganhei do Quinquém, eu me chamava da micharia diferente. Eu vi hoje aqui, mandaram pra mim. Agora tá aberto um, mas é PSS, fechou já. 1.156 vagas, mas pra gente de cadeia. Quanto? 3.153. Agora, esse. Mas os caras entram na justiça, conseguem equiparação. Porque trabalham no presídio junto também. Eles. Cadê? Quero ver hoje. Rapaz, não é só, eu não entrei, né? Apesar que quando eu fui fazer, se eu tivesse dinheiro na IBP, eu ia fazer o filho. Ixi, foi bastante na época, a gente tinha Mas bastante gente lá em... quando chamou, eu tava de asco. E eu tinha engordado. Eu tava com 84 quilos da IBP. 86 quilos, na verdade. Eu com 84, quando meu pai faleceu, eu perdi mais peso. Eu tava com 86 quilos, esse era o meu peso. Aí nós fizemos em janeiro, fevereiro, nós fizemos o TAF. Eu fui o quarto cara do TAF. A pó tava voando. Bem voando. Ah, voando. Abdominal, tudo sem uma facilidade. Aí eu, quando chamou, eu tinha uns 3 meses de escolinha, eu engordei 6 quilos. E ainda, isso aqui é fora adicional noturno, viu? Se pegar noturno ainda tem umas 580. Aí quando eu fiquei aqui, cheguei com 90 quilos. Quando eu fui chamado, eu tava com 100 quilos. Aí eu fui fazer o quê? Fui correr. Aí eu corri e tal, falei, bom, correr dá. Aí você falou que era difícil, aí eu conversei com o Thiaguinho. Vamos voltar a correr e tal. Aí foi o abdominal. Aí aquele abdominal, não era aquele abdominal Remador. Era o que monta. Era aquele lá, aqui, rapaz. Esse é ruim. Eu não dei conta. O meu é esse aí também. Era, tem que fazer 31 minutos. Não dei conta. Isso aí. Não dei conta, aí fiquei ali e falei pro Thiaguinho, ó, não vou lá, vou fazer tudo isso aí e vou ficar no abdominal. Era 31 minutos. O pulo, eu pulava tranquilo. O pulo era 2 metros. Tranquilo, pulo não era problema. Agora mudou, agora tá ruim esse físico lá, hein? É. Lá agora você faz o teste, você não sabe se você passou ou não. É uma média geral. Aí tem a média de corte. Cara, é porque agora é pela tal de... Ah, mas tem que fazer. Ah, tem que fazer. Vou preparar pra ficar melhor. Vou 6 conto, vai ser doido? 6,20. Rapaz, 6 mil reais. Tô tentando achar aqui o link. Aqui, ó. O cara acha que 5 não ganha isso, acha que não ganha isso aí, cacete. Aqui o estado da São Paulo é uma porcaria, velho. É que lá a gente não perdeu os reajustes, né? A gente teve os Aqui não reajustes, tem, né? Nós teve, pelo menos a inflação a gente teve, né? Não tem nada aqui. Não, pra falar que não teve do ano passado só. Até agora não veio. Nós estamos no 4º ano já sem reajuste. Deixa eu tentar Não achar. dá nada? Ó, você falou, hoje, líquido vai dar uns 3.700. Acho que 4, né? Aí se você falar assim, ó, desce em cima disso daí 20%, dá 700 reais, então foi R$1.000. Então hoje o ASP 4 estaria ganhando R$4.500, R$4.600. Aqui. Lá eu vou pra promoção Eu agora. não sei o Júlio aposentou. Mas o Júlio Beto pegou a sexta parte. Se tirar a sexta parte do Júlio Beto, tirar os 50 dele. 6.030, 23. Vai sair. Tá pra sair o concurso agora. Lá de novo. Do Paraná? É, mas... R$1.000 hoje. Aqui é 3.000. Ah, não, é o DPEM Federal, desculpa. É o Federal. É o DPEM Federal. Esse é o Federal. Eu sou parado. De quem vem? Sua mãe tá lá ainda? É o Federal. Quem? Federal. A avó dele, a mãe Mas tá igual, viu? A mãe da mãe O dele. inicial lá tá igual também. Tá, Ela tinha colocado marca-passo? Marca-passo tá com o bisonho.
Nós fizemos aqui, ela participou. Nós participamos. Não adianta. 8h40 já. Ah, já? Oh, mas o Alisson não tá ali. Cadê ele? Por favor, você pode trazer sua caneca lá pra ligar, né? Foi foda, né, velho? Nem eu, nem me pediu nada. Não pediu nada pra mim. Eu não participo mais, viu? Eu não participo mais. Esse projeto que muda de homem pra mulher pra salva. É o Ian de 20 pra 12, né? Ah, com certeza não tem, velho. Não tem. Eu sei que assim, diferença salarial você não pode ter. É emocional, sabe? Na construção, porque o homem e a mulher Mas na construção. as mulheres que entram pra fazer o braçal, já perde baixo. Entendeu? É isso que eu Também tem diferença muscular e tal, né? Mas eu ristei. Infelizmente pra limpeza, senão vai foder o Renato e o Noé, vai continuar só os dois. E realmente. por exemplo, você fala assim, tem que ter mais homens. Porque se a mulher quiser, Pode. É questão de não sei se é consciência além do passo. Mas na dúvida também isso daí Realmente. aqueles caras brincando lá, brincando assim, Você viu? muito chato, mas assim, também um pouco Não, deixa eu discutir lá, velho. Peraí. Ai, meu Deus. Alô? Vai começar alguma coisa? Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso amigo aqui, sempre fiel, Jonata. Seja bem-vindo, Jonata. Hoje, vamos dar início à nossa sessão ordinária, a última desse semestre. Entraremos em recesso e retornaremos depois em agosto. Solicito ao primeiro secretário que faça verificação de presença dos vereadores. Almir Cláudio de Oliveira. Presente. César Augusto Pastazini Delgado. Presente. Claudio Honor Moreira Bonfim. Edeval Francisco Lídio. Presente. Heitor Nelson Ferreira. Presente. Hugo César de Freitas. José Felício Furlan Trevisan. Joyce Ariane Jacomini Base de Souza. Presente. Valdo Donizete Braga. Presente. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de um trecho bíblico e que todos fiquem em pé.
Salmo 65. A vós é devido o louvor, ó Deus, em Sião, e a vós se cumpram as promessas. Vós que ouvis a nossa oração, de vós todo o mortal se pode aproximar. Com as suas obras de pecado, as nossas faltas são mais fortes que nós mesmos, mas vós as perdoais. Feliz aquele que vós escolheis e atraís, para habitar nos vossos átrios. Somos saciados com os bens de vossa casa e com o vosso santo templo. Vós nos socorreis com prodígios, Deus da nossa salvação, esperança nos confins da terra e dos mares longínquos. Vós sois quem firmais as montanhas com a vossa força. Cingido de poder, palavra do Senhor. Graças a Deus. Gostaria também de dar uma boa noite. Seja bem-vindo, Marquinhos, viu a nossa sessão. Também quero cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo e todas que vão nos escutar no sábado à tarde. Dando continuidade, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 28ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Irapuru. Aos 7 dias do mês de junho do ano de 2018, sob a presidência da vereadora Joyce Ariane Jacomini Baz de Souza, reuniram-se na Câmara Municipal de Irapuru os seguintes vereadores: Almir Costa de Oliveira, César Augusto Bassazini Delgado, Claudio Moreira Bonfim, Edeval Francisco Lírio, Heitor Nelson Ferreira, Hugo Cesares de Freitas, José Felício Furlan Trevisan, Joyce Ariane Jacomini Bastos de Souza, Enivaldo Rede Braga. Com o comparecimento de todos os vereadores, a presidente invocando as palavras sobre proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Deu por aberta a presente sessão. Ato contínuo, a presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de um texto bíblico. A seguir, a presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Submetido em discussão, fez uso da palavra o vereador Nivaldo, que solicitou a retificação da ata, alegando que não disse que o mestre de obra da creche escola se chamou Osvaldo. A referida ata foi submetida em votação. Com a retificação, foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Não havendo mais matéria para o expediente, a presidente passou para a fase das palavras livres. Fez uso da palavra o vereador Almir Costa de Oliveira, que deixou seus sentimentos de pêsames à família da senhora Janete. Ela serviu a comunidade na parte religiosa. Pediu a Deus que dê o conforto ao marido dela, senhor João, bem como a família do senhor Flávio, sendo que seu neto trabalha no jornal Após. Salientou sobre a indicação do prefeito para proceder à reativação da capela existente no cemitério municipal e a realizar obras da reforma do seu prédio. Também destacou sobre a moção de congratulações à colônia nível brasileira de Irapuru pela passagem dos 110 anos de imigração japonesa no Brasil, comemorado no dia 18 de julho, e será dado conhecimento ao presidente da Associação Cultural e Esportiva Nível Brasileira de Irapuru, senhor Lauro Isiju. Agradeceu. A seguir, fez da palavra o vereador Edeval Francisco Lírio, que salientou que sobre a edificação referente à rede de esgoto da Avenida Léo Souza Machado, destacou sobre o caminhão da coleta de dejetos de esgoto das moradias que fazem parte da antiga colônia FEPASA. Expôs também sobre a sua indicação ao prefeito para que inclua no próximo projeto de recap e asfalto as ruas do conjunto habitacional Estevão Nascimento. Justificou a apresentação dessas indicações, comentou que ficou chateado e se sentiu criticado devido à postagem em rede social, sendo que as últimas foram da vereadora Joyce e sua correlação a Léo Souza Machado. O vereador Hugo fez colocação, também em rede social, Facebook, prejudicando a intenção dos vereadores, e que ele se sentiu ofendido. Questionou a função do vereador, deu exemplos de maneira que qualquer vereador se ofenderia com a postagem sobre suas matérias. Houve exaltação nesse momento, e em a parte o vereador Hugo leu suas postagens da página do seu Facebook a respeito do assunto. O vereador Derval disse que tem que levar o trabalho do vereador. Fez agradecimento ao pessoal do almoxarifado pelo serviço de atendimento à sua matéria, referente aos problemas dos bairros da Boiadeira e Primavera, contido em sua indicação de sessão anterior. Agradeceu. A seguir, fez da palavra o vereador Heitor Nelson Ferreira, que destacou sobre o seu requerimento ao prefeito solicitando informação e documentação no que tange o motivo dos servidores da Prefeitura Municipal estar trabalhando na OBS, Dr. João Joaquim da Silva, realizando serviço de reparo na estrutura do seu prédio, sendo que o edital apregou aqui a responsabilidade da empresa contratada realizar os reparos sobre eventuais erros da referida obra. Salientou ainda sobre a representação de das duas indicações do secretário municipal de Educação, justificando a importância de cada uma delas. Agradeceu. A seguir, fez da palavra o vereador Hugo Cesares de Freitas, que salientou sobre a reunião realizada antes da sessão com o popular Xamu e também parabenizou o trabalho da Pastoral da Saúde, que desenvolve seus trabalhos voluntariamente. Desejou boa recuperação ao vereador Nozin, que recentemente fez o exame de cateterismo. Quanto à questão do vereador Derval, disse que o vereador se sentiu incomodado
comentou com o vereador Nivaldo que não queria ser seu amigo, e agora o vereador Derval vem cobrar que ficou chateado. Em a parte, o vereador Derval disse que ele se sentiu chateado e que o vereador usou a palavra politicagem em vereadores, e criticaram o que postou. E que foi a Joyce e ele, sendo que o vereador orador sempre foi quem mais fez politicagem aqui. O vereador Hugo disse que o vereador Derval precisa de um psicólogo. Houve exaltação. A presidente suspendeu a sessão por 2 minutos. Prosseguindo, a presidente exigiu respeito entre os pares. O vereador Hugo continuou em sua fala, disse que o vereador Heitor começou fazendo visitas, fazendo seu marketing, e agora os 5 vereadores estão trabalhando unidos, comungando no mesmo pensamento. Diz que está todo mundo enciumado. Novamente houve exaustão dos ânimos, em conversas paralelas. A presidente suspendeu a sessão por tempo indeterminado, que duraram alguns minutos. Retomando a fase, a palavra livre, fez uso da palavra o vereador José Felício Furlan, que salientou que sobre suas proposições, sendo uma moção de voto e congratulações aos atletas do Clube de Caminhoneiros pela realização dos jogos de futebol com as equipes do município de Regente Feijó. Também uma moção de votos e congratulações aos diretores do time Red Bull, bem como aos atletas, pela realização do torneio Futebol Médio, realizado no dia 20 e 27 de 5 de 2018. Ainda apresentou uma moção de voto de congratulações aos jovens Rogério Vitorino, Popular Chamu e o Fernando Vieira Moraes, conhecido como Fernandinho, pela iniciativa da representação do programa Livre Eu Amo Irapuru, em rede social Facebook. Elogiou a todos os homenageados das moções de sua autoria e destacou sobre sua indicação ao prefeito, subscrita pelos vereadores Almir, César, Claudio Honor e Hugo, para que determine a limpeza e calçamento do espaço destinado aos pedestres que margeia a rua Estado do Acre do conjunto habitacional do Canto Irapuru, deixando seus sentimentos de pesar às famílias enlutadas, recentemente da senhora Janete, do senhor Flávio e também do avô do Juliano, e agradeceu. A seguir, usou a palavra o vereador Nivaldo Rente Braga, parabenizou os vereadores pelas proposições apresentadas, elogiou o grande trabalho do subtenente Lírio, que é muito conhecido na região e se aposentou recentemente. Foi apresentada a moção de voto de congratulações a ele. Ele é de autoria do vereador César e subscrita pelos demais vereadores. Parabenizou todos os homenageados as moções apresentadas. Justificou suas matérias, sendo um requerimento ao prefeito e ao gerente do CDHU, solicitando a relação completa contendo o nome de todas as pessoas que foram contempladas com as casas populares, do conjunto habitacional Dr. Joaquim da Silva. Também fez um requerimento ao prefeito referente aos procedimentos instaurados pela administração no período de 1 de 1 de 2018 até a presente data. Ainda apresentou um requerimento ao prefeito solicitando informação referente à reforma da praça esportiva, cancha de bocha e malhas, pista de skates, Sebastião Bonfim Ribas, e agradeceu. Não havendo mais orador, o presidente suspendeu a sessão para o intervalo regimental. Decorrido o mesmo, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse novamente a verificação da presença de vereadores. Com a presença de todos os vereadores, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ordem do dia, da qual, para constar, projeto de lei número complementar 164 e 24/1, que cria cargo em provimento efetivo, quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Irapuru e da outras providências. Com parecer favorável de 2 membros da Comissão de Justiça, Redação, Higiene e Ciência Social e 2 membros da Comissão de Finanças, Orçamentos e Obras Públicas, e de parecer contrário e separado em 1 membro da Comissão da Justiça, Redação, Higiene e Ciência Social, e devido o projeto foi submetido em primeira discussão. Fez uso da palavra o vereador Heitor Nelson Ferreira, para dizer que não é novidade, que já emitiu seu parecer contrário e justificou. O secretário municipal de Gestão e Planejamento veio explicar a necessidade de ser criado esse cargo e pedimos que o levantamento dos gastos desse ano alegou quase R$7.000 para a manutenção de computadores. Se fosse funcionário, seria maior o custo, aproximadamente R$10.000. Disse que na cidade tem muitas necessidades e vai criar prejuízo aos cofres públicos. Justificou que em cidades vizinhas não tem esse cargo e em Irapuru o dinheiro está apertado. Assim que fez a palavra o vereador Hugo Cesário de Freitas para dizer que acha louvável o parecer do vereador a reunião que ele realizou e parabenizou. Disse que o vereador tem razão em alguns pontos, porém, se for fazer uma avaliação, hoje tudo tem sido digital e é frequente a necessidade da manutenção e suporte técnico. Deu as atribuições do cargo específico e disse que, em sua opinião, precisa desse cargo. Quanto à economicidade, quanto à necessidade de imediata manutenção pelo funcionário, pode não ocorrer com a solicitação da empresa. E agradeceu. Assim que fez uso da palavra o vereador Almir Costa Oliveira para dizer que, referente ao projeto em primeira discussão, sabe que esse cargo vai suprir as necessidades, prevenção, porque quem utiliza o aparelho não faz a manutenção. Quando ocorre o dano no aparelho, não consegue avaliar totalmente. E levando o aparelho para a empresa pode incluir mais despesas. E tendo o funcionário dando suporte com a manutenção, fica mais em conta. O cargo de supervisor existente não faz a manutenção porque não é a sua atribuição. Tem vários setores da administração e se não é a função do funcionário, não vai fazer. Se compensa ter esse profissional, esse que prolonga a vida útil do aparelho. E agradeceu. A seguir, fiz a palavra ao vereador Deval Francisco Lírio para dizer que esteve com a secretária da Prefeitura Municipal e ficou de passar o impacto financeiro referente ao projeto. O supervisor de imediato é quem vai falar se seu equipamento está pronto para utilizar. Diz que ele também é técnico informático e finalizou salientando que vai acompanhar o parecer do vereador Heitor.
A seguir, fiz do palavra o vereador Nivaldo Luzete Braga para dizer que na atual conjuntura só vai aumentar os valores. Em uma questão de economicidade, não deveria ser criado esse cargo no momento. E agradeceu. Não havendo mais orador, o veio do projeto foi submetido em primeira votação nominal. Votaram contrário os vereadores Deval, Heitor e Nivaldo. Os demais vereadores votaram favorável, sendo aprovado em primeira discussão e votação pela maioria dos vereadores. Projeto de lei complementar número 169, de 5 de 4 de 2018, que dispõe sobre a criação de cargos públicos efetivos médicos do ESF e da outras providências. Com parecer favorável das comissões de membros de Comissão de Justiça, Redação, Higiene e Ciência Social e da Comissão de Finanças, Orçamentos e Obras Públicas, o referido projeto foi submetido em primeira discussão. Fiz uso da palavra o vereador Edival Francisco Lírio, que estabeleceu o valor dos vencimentos com relação à carga horária elevada para essa quantidade de vencimentos. Disse que tem que estudar a questão de horas trabalhadas. Frisou que é a favor de mais médicos, mas que haja um estudo. A seguir, fiz uso da palavra o vereador Heitor Nelson Ferreira para que dizer que houve uma possível ação e referiu-se aos gastos com concurso e que deve tentar diminuir a hora do trabalho dos médicos. Fez requerimento verbal solicitando retirada da pauta do referido projeto para melhores estudos. O requerimento verbal foi submetido em discussão. Fiz uso da palavra o vereador Hugo Cesário de Freitas para dizer que contratar médico por terceiros fica entre a cruz e a espada. Diz que tem uma possível ação e se não tivermos os cargos criados fica difícil. E é contrário à retirada. Agradeceu. A seguir, fiz a palavra ao vereador Deval Francisco Lírio para dizer que, sendo seu medo maior é que o gasto com o concurso devido ao valor aplicado na região e vai onerar os cofres públicos. Disse que com a carga reduzida, que não seria de 40 horas, vai melhorar. Salientou que não é contra o projeto, mas devido ao baixo vencimento, e agradeceu. Não havendo orador, o projeto submetido em votação foi rejeitado pela maioria dos vereadores. O projeto continua em primeira discussão. Fiz a palavra ao vereador Hugo Cesário de Freitas para dizer que essas criações de cargos e médios são de votações e que vai fazer uma manifestação em rede social. E agradeceu. A seguir, fiz a palavra ao vereador Edival Francisco Lírio, que salientou para que não haja má interpretação. Diz que é a favor do projeto e esclareceu que os médicos fazem sobrecarga de horário. E agradeceu. A seguir, fiz a palavra ao vereador Heitor Nelson Ferreira para reiterar que usa de má fé com o vereador Hugo, que queria tentar e justificou que é um custo desnecessário e que tem que negociar com o executivo. Esclareceu que isso consiste em disse que ninguém é contra a contratação de médico e não tem que usar de má fé, e agradeceu. A seguir, usa a palavra do Nivaldo Luzete Braga para deixar registrado que votou favorável à retirada do projeto, eis que dificilmente um médico vai querer trabalhar 40 horas para ganhar R$ 1.700. Disse que corremos risco de cessar o atendimento médico e que é favorável ao projeto. O problema é que é questão de horas e fez menção sobre a Santa Casa de Pacaembu, e agradeceu. Não havendo mais orador, o referido projeto submetido em votação nominal foi aprovado em discussão e votação por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei do Legislativo número 11, 17 de 4 de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de porta giratória com detetor de metais nos estabelecimentos bancários situados no município de Irapuru e da outras providências. Com parecer favorável de 2 membros da cada comissão permanente dessa casa, o referido projeto foi submetido em discussão. Fiz a palavra ao vereador Edival Francisco Lírio, que justificou a apresentação do seu referido projeto. Disse que trabalhou por 6 anos no banco de Irapuru e citou as demais cidades que prestou o serviço nos bancos. Disse que em todas as agências das outras cidades já dispõe desse dispositivo de segurança, com exceção de Flora Rica, que cessou o serviço no Banco Santander. Fez menção às agências bancárias do Santander e Bradesco de Irapuru, esclareceu a importância desse dispositivo de segurança para as agências e agradeceu. A seguir, fiz a palavra ao vereador Almir Costa de Oliveira para dizer que, referente ao projeto de autoria do vereador Deval, gerou de início um questionamento e procurou, junto aos seus seguranças, gerentes, policiais militares e com a população, ideias que são louváveis. Porém, seria dispensado um funcionário devido a essa possibilidade. É difícil manter a agência bancária aqui, diz que o sistema não é falho, mas não vai trazer algo a mais. Entende que a necessidade esclareceu que há vários questionamentos. Portanto, solicitou a retirada do projeto de pauta, para melhores estudos, ou seja, conversar com a gerência dos bancos e verificar o impacto. Eis que o município de 6 mil habitantes, em a parte, o vereador Derval confirmou que não vai ter o corte de serviço. Esclareceu que porta possui um dispositivo para impedir metais. Fez um esclarecimento e disse que os postos de serviço não terão intervenções. O vereador Almir finalizou salientando que quem pôr na balança o posto do funcionário e agradeceu. Não havendo mais orador, o requerimento verbal submetido em discussão, não houve orador. Submetido em votação, foi aprovado pela maioria dos vereadores. Votou contrário o autor, sendo referido o projeto retirado de pauta. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, o presidente passou para explicações pessoais. Fiz a palavra ao vereador Edival Francisco Lírio, para deixar aqui mais claro quanto ao projeto de sua autoria, disse que fará a convocação dos vereadores para se reunirem com os gerentes da agência bancária de Irapuru e assim será marcada a reunião para discutir o projeto, bem como o posto de segurança. Agradeceu
a todos. A seguir, da palavra, o vereador Hugo Cesário de Freitas questionou o vereador Heitor no sentido de ter mais sensibilidade com a crítica. Comentou que o vereador na tribuna salientou sobre os cargos comissionados e que fossem diretores efetivos. Destacou que o funcionário referente ao cargo a ser criado estará acompanhando os problemas dos computadores. Quanto à economicidade, será suposta a contratação de valor inferior pela empresa. Os vereadores que se posicionaram contrário têm que se atentar se a empresa virá ou não. Eis que o problema é posterior. Questionou que o vereador votou favorável ao projeto e que tem que ter postura firme e coerente, que está preocupado usando o populismo. Diz que o vereador alterou os posicionamentos e salientou para que não se deixe influenciar e agradeceu. Não havendo mais orador, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de um texto bíblico, comunicou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 21 de junho de 2018, às 20 horas e 30 minutos. Encerrou a presente sessão, agradecendo a todos. Na qual, para constar o primeiro secretário, solicitei para digitar a presente ata, a qual, após vir aprovada, será assinada pela mesa. A presente ata está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Gostaria também de dar uma boa noite para o Fernandinho e para o Chamu. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do que consta do expediente. Ofício número 155/2018 do prefeito Silvio Sigima, está à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício número 156/2018 do prefeito Silvio Sigima, está à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício número 158/2018 do prefeito municipal Silvio Sigima, está à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício número 159/2018 do prefeito Silvio Sigima, está à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício número 163 do secretário municipal de Gestão e Planejamento Everton Lima, está à disposição dos vereadores da Secretaria da Câmara. Convite para os vereadores da escola EMEI Sheila Bastazini Delgado, Sheila Bastazini Delgado, a todos os vereadores, para o dia 26/6, às 8h30. E também está aqui o horário de 13h30, dois horários, às 8h30 e às 13h30. Para todos os vereadores. A todos os vereadores. Mas está à disposição dos vereadores na Secretaria. Projeto de Lei número 2.818, de 15 de junho de 2018. Perdão, Projeto de Lei número 2.802, de 15 de junho de 2018. Autoriza o município de Irapuru a abrir crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências. O projeto de lei de número 2.802, de 15/6/2018, que autoriza o município de Irapuru a abrir crédito suplementar no orçamento vigente e das outras providências, será encaminhado às comissões permanentes desta Casa. Requerimento número 144/2018 dos vereadores do vereador José Felício Furlan Trevisan, subscrito por todos os vereadores desta Casa. Requer a mesa com dispensa das formalidades regimentais para que seja constado em ata voto de peso pelo falecimento do senhor Nelson Couto, ocorrido no dia 17 de junho de 2018 em nossa cidade, que deliberado por essa Casa seja dado conhecimento da família lutar. O requerimento de número 144/2018, de autoria do vereador José Felício Furlan Trevisan e subscrito pelos demais edis, será dado conhecimento à família enlutada. Requerimento número 145/2018 do vereador Nivaldo Donete Braga. Considerando a existência do programa Brasil Sorridente, Política Nacional de Saúde Bucal, que se trata de um programa de governo federal que tem mudado a atenção da saúde bucal no Brasil. Considerando que esse programa reúne uma série de ações para ampliação do acesso ao tratamento odontológico gratuito por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS, o que tem garantido ações de promoção, prevenção e recuperação de saúde bucal da população brasileira. Considerando que as principais linhas de ação do programa são as reorganização da atenção básica em saúde bucal, principalmente com a implantação de equipes de saúde bucal na estratégia saúde da família e ampliação e qualificação da atenção especializada, em especial com a implantação de centros de especialidades odontológicas e laboratórios regionais de próteses dentárias. Considerando, por fim, que o presente programa já está implantado nos municípios vizinhos de Pacaembu e Florida Paulista, requer a mesa pós-vida do plenário para que seja conformidade na legislação em vigor, para que seja oficiado o senhor Silvio Sigima, diga-se o prefeito, solicitando a seguinte informação. Informar-se o programa Brasil Sorridente, Política Nacional de Saúde Bucal, já foi implantado em nosso município. Em caso negativo, informar os motivos pelos quais o referido programa ainda não foi implantado em Irapuru.
requerimento de número 145/2018 do vereador Nivaldo Donizete Braga está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 143/2018 do vereador Edivaldo Francisco Lírio. Considerando que a Prefeitura Municipal de Irapuru, contratando um caminhão para a coleta de dejetos da moradia da antiga colônia FEPASA, e queira a mesa após o voto do plenário para que seja oficiado o senhor Silvio Cidinho, diga-se o prefeito, de acordo com a legislação em vigor, solicita a seguinte informação e documentação. Qual o valor do custo financeiro anual do caminhão de coleta de dejetos? Enviar cópia de todas as notas de serviços realizados de 1º de 2017 até a presente data. O requerimento de número 143/2018, de autoria do vereador Edeval Francisco Lírio, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 146/2018 do vereador Heitor Nelson Ferreira. Considerando que apresentei recentemente requerimento número 136/2018, que solicitava cópia de todos os contratos celebrados pela administração municipal para a realização dos eventos da 28ª Festa do Peão Boiadeiro de Irapuru, considerando que em resposta ao pedido do requerimento não foi encaminhado cópia do contrato de prestação de serviço com a empresa que forneceu o helicóptero que fez parte das atrações da referida festa. Aqui na mesa após o voto do plenário para que seja oficiado ao senhor Silvio Cidima, início prefeito, nos termos da legislação em vigor, solicitando as seguintes informações e documentações. Informar qual foi a forma de negociação celebrada entre a administração pública com a empresa responsável pelo helicóptero, encaminhar cópia de toda a documentação referente a estado da contratação. Segundo, informar também qual é o prefixo do helicóptero utilizado para a identificação das aeronaves. O requerimento de número 146/2018, de autoria do vereador Heitor Nelson Ferreira, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 147/2018 do vereador Heitor Nelson Ferreira. Considerando que recentemente houve mudanças no quadro da coordenação do projeto Espaço Amigo, considerando que a coordenação do referido projeto se dá através de função gratificada, que somente pode ser preenchida por servidor de carreira. Requer a mesa após o voto do plenário para que seja oficiado o senhor Silvio Cidinho, digníssimo prefeito, nos termos da legislação em vigor, solicitando as seguintes informações e documentações. Informar qual o servidor público atualmente está designado para desempenhar as funções de coordenação do projeto Espaço Amigo, encaminhar cópia dos atos administrativos que determinaram a mudança de coordenação do projeto Espaço Amigo. O requerimento número 147/2018, de autoria do vereador Heitor Nelson Ferreira, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Indicação número 206/2018 do vereador César Augusto Bastazini Delgado. Considerando que recente visita ao ESF1, Centro de Múltiplo Uso, Antônio Kiyoshi Yoshida, foi reivindicado pelos funcionários um televisor e um aparelho de micro-ondas a ser instalado no prédio, eis que esse aparelho serão de muita importância e utilidade. Quanto que o prédio do ESF2 já dispõe de um televisor moderno, beneficiando aos pacientes com esse entretenimento, quanto à espera de suas consultas. Indica o senhor Silvio Cidinho, digníssimo prefeito municipal de Irapuru, para que junto ao setor competente dessa municipalidade providencie a aquisição de um televisor e um aparelho de micro-ondas a ser instalado no ESF1, Centro de Múltiplo Uso, Antônio Kiyoshi Yoshida. A indicação de número 206/2018, de autoria do vereador César Augusto Bastazini Delgado, será encaminhada ao senhor prefeito municipal para eventuais providências. Indicação número 207/2018 do vereador Nivaldo Donizete Braga. Indica o senhor Silvio Cidinho, digníssimo prefeito municipal de Irapuru, para que determine ao setor competente dessa municipalidade roçadas laterais da estrada municipal Iru 125, vicinal de José Issal Maru, interliga a SP 294, popular bairro Pureza, bem como proceder à limpeza das mediações da sede das unidades de Fundação Casa de Irapuru. A indicação de número 207/2018, de autoria do vereador Nivaldo Donizete Braga, será encaminhada ao senhor prefeito municipal para eventuais providências. Indicação número 208/2018 do vereador José Felício Furlan Trevisan, subscrito pelo vereador Almir Costa de Oliveira, Claudio Júnior Moreira Bonfim, César Augusto Bastazini Delgado e Hugo César de Freitas. Indicamos o senhor Silvio Cidinho, digníssimo prefeito, para que determine o setor competente dessa municipalidade providenciar o recapeamento da camada asfáltica das seguintes ruas e avenidas de nossa cidade: Avenida Euclides da Cunha, Paralelepípedos, Rua Carlos Gomes, sentido saída para Flora Rica, Rua Petronilo Soares, Rua Rio Branco, Rua 7 de Setembro e Rua Maestro Juvencio Aquiles Diniz.
A indicação de número 208/2018, de autoria do vereador José Felício Furlan Trevisan e subscrita pelos edis Almir Costa de Oliveira, César Augusto Bastazini Delgado, Claudionor Moreira Bonfim e Hugo César de Freitas, será encaminhada ao senhor prefeito municipal para eventuais providências. Indicação número 210/2018, da vereadora Joyce Ariane Jacomini Bas de Souza, considerando que a rua Augusto Coelho Júnior, do Controle Habitacional Canto Irapuru, mais precisamente na altura do número 120, existe uma depressão na camada asfáltica que proporciona o acúmulo constante de água no local. Considerando que essa depressão, por estar camuflada pela água existente no local, já causou inúmeros acidentes com pedestres que passam pela referida via. Considerando que, além da insegurança apresentada por esse problema, salientamos que o acúmulo de água no local proporciona a proliferação de insetos transmissores de doenças. Considerando que a população que reside nas imediações clama por providência. Indica ao senhor Silvio Cidima, diga-se o prefeito, para que determine o setor competente dessa municipalidade consertar a depressão existente na câmara asfáltica da rua Augusto Coelho Júnior, do Conjunto Nacional Canto Irapuru, na altura do número 120, pelos motivos acima citados. A indicação de número 210/2018, de autoria da vereadora Joyce Ariane Jacomini Bastos de Souza, será encaminhada ao senhor prefeito municipal para eventuais providências. Moção número 102, 13 de junho de 2018, do vereador Edeval Francisco Lírio. Abrindo a mesa após o voto do plenário, voto com condenação ao senhor Leandro Borges, por ser instalado recentemente o açougue Casa de Carne Borges, na rua Atílio Fontana, número 107, do Conjunto Habitacional Canto Irapuru. Para nós, irapurense, é motivo de orgulho contar com mais essa casa comercial, onde o referido proprietário demonstra que acredita em nosso comércio. O açougue ficou com excelentes instalações, dando um exemplo de limpeza e organização. Parabéns ao senhor Leandro por essa casa de carnes, trazer uma grande variedade de carnes, qualidade do atendimento e ótimos preços, sendo uma opção para as famílias realizarem as compras de todos os tipos de carne. Essa iniciativa vai instalar a Casa de Carnes Borges no conjunto habitacional, o Canto do Irapuru, vem beneficiar a todos os moradores, especialmente a dos conjuntos habitacionais vizinhos, e só temos que elogiar e agradecer por fortalecer o nosso comércio, contribuindo com o progresso de nossa cidade. Que do nosso abraço ao senhor Leandro seja estendido à sua família, e quero dizer que tenho o apoio da população, desejando-lhe sucesso frente à administração da Casa de Carnes Borges. De conhecimento ao senhor Leandro Borges, diga-se proprietário da Casa de Carnes Borges. A moção de número 102/2018, de autoria do vereador Edeval Francisco Lírio, está em discussão. Peço permissão para subscrevê-la. Da mesma forma. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais matéria que conste do expediente, franquio a palavra para quem dela desejar fazer uso. Está com a palavra o vereador Nivaldo Donizete Braga. Boa noite, senhora presidente, nobres pares, mesa composta. Aqui o Jonatas, o Marquinhos, que estava presente também aqui, todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet, o Fernandinho, que está nos acompanhando, o Chamu, a todas as pessoas que vão nos acompanhar no sábado pela Rádio Ativa FM, o nosso boa tarde. Quero aqui parabenizar os vereadores pelas indicações, moções, requerimentos apresentados nessa sessão. Quero aqui também externar meu voto de pêsames à família do senhor Nelson Codo. Realmente uma perca irreparável, e realmente quando a morte é assim súbita, né, uma morte assim de um infarto, traz ainda mais comoção, mais dor na família, porque ninguém estava esperando. E realmente a gente pede que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa confortar toda a família, como também confortar todas as famílias enlutadas do nosso município. E aqui falar de um requerimento que eu fiz, uma indicação. Eu fiz um requerimento na questão da saúde, o Brasil, do Bocaus, o Brasil Sorridente, que é um programa nacional que abrange uns valores mais ou menos de R$5.000 mensais para todos os municípios, para usar esse dinheiro na saúde bucal da sua população. E aí tem muitos, tem condições de prótese, pessoas que às vezes que não têm condições de trocar a sua prótese, procurando o SUS, pode estar trocando sua prótese. Então, realmente, os municípios que têm esse convênio têm ganho muito com isso.
questão às vezes até de 15 próteses trocadas por mês. Então realmente beneficia. Fora isso, atendendo a população no geral. Então eu fiz esse requerimento pedindo ao prefeito se já foi assinado, se não foi assinado, se não foi, que possa então estar sendo assinado esse programa, o Brasil Sorridente, que é um programa do governo federal. Espero que realmente possa tomar providência nesse sentido. Fiz também uma indicação no sentido ali da estrada vicinal José Salmaruc. Alguns setores apresentam problemas sérios. Ali, quase chegando na Fundação Casa, no setor se não consegue dar vazão, passar 2 carros. Então, mas eu fiz a indicação, pedindo, porque eu fiz a indicação, pedindo que eles tomassem a providência, urgente naquele sentido, porque você vai com o carro, sentido, se vem outro carro, você tem que esperar. Não tem como passar 2 carros, não dá. E outros setores também, na lateral, que precisam ser algumas árvores precisam ser cortadas também. Fiz também pedindo para que fizesse ali, nas imediações da fundação, a limpeza, roçando ali perto onde tem as casas, onde tem o campo de futebol, também que seja roçado, porque realmente aquele mato que está ali, e agora com essa seca terrível, a qualquer momento pode ali um incêndio chegar até perto da Fundação Casa ali, ocasionando um sério problema. Outro dia até conversei até com o Mazinho, vice-prefeito, pedindo que se fosse possível, que ele fosse até lá. Eu até falei, eu estou fazendo uma indicação para a Câmara, mas gostaria que você fosse até lá ou conversasse com o almoxarifado, pedindo com as pessoas do almoxarifado que tomassem providência urgente nesse sentido. Então o Dorival está falando agora que foi feita a limpeza. Então, que se realmente fizer, ótimo. Eu já tinha apresentado a indicação, já tinha falado com o Mazinho, porque realmente é necessário, precisa que seja tomada providência ali urgente, e a gente espera que continue a manutenção, porque não é a primeira vez que nós viemos a essa tribuna, que nós fazemos nessa casa indicação para fazer limpeza lá na Fundação Casa, na vicinal José Salmaruc. É constante o problema. Faz a limpeza, passa ali muito tempo sem voltar lá e fazer novamente a limpeza, ou então fazer a limpeza na vicinal, para que a gente tem que evitar que aconteça um acidente. Para isso que nós queremos que o pessoal do almoxarifado, o secretário, o diretor de obra possa estar revendo essa situação, de não precisar vir aqui o vereador fazer uma indicação. Nem é necessário fazer essa indicação, isso já é questão de manutenção. Então que você possa tomar providência urgente nesse sentido, que possa fazer limpeza no geral, de toda a vicinal, como também nas outras áreas da nossa cidade, dos nossos bairros. No mais, muito obrigado. Está com a palavra o vereador Almir Costa de Oliveira. Está com a palavra o vereador César Augusto Delgado. Está com a palavra o vereador Claudionor Moreira Bonfim. Está com a palavra o vereador Edeval Francisco Lírio. Dispensa. Está com a palavra o vereador Heitor Nelson Ferreira. Dispensa. Está com a palavra o vereador Hugo César de Freitas. Boa noite, presidente, aos demais vereadores, aos funcionários da casa. Gostaria de cumprimentar em especial o nosso amigo Jonata, cumprimentar também o pessoal que nos assiste através da internet e desejar uma boa tarde ao pessoal que vai nos escutar na Rádio Ativa FM. Bom, eu fiz entrei em contato com o doutor Alisson, fui procurado, acredito que os senhores também foi procurado, sobre o decreto da Prefeitura Municipal em relação à interrupção do fornecimento de água, né? Eu peguei uma cópia, né? Estive dando uma analisada, no meu ponto de vista, até coloquei no meu Facebook, na página, o meu entendimento é de que há alguns equívocos no meu modo de ver, né? Principalmente quando se diz que a dívida, no artigo 5º, diz que a dívida passada será atingida por esse decreto. Ou seja, se a pessoa já estiver devendo 3 meses, amanhã pode vir a interrupção e o corte. Eu acredito, não é que não tenha punição, né? Até houve uma discussão falando que não tem punição. É a partir da vigência do decreto, 90 dias para frente, futuro, se a pessoa não pagar, aí sim a interrupção, né, de acordo com a lei. Mas não dívidas antigas e anteriores.
É esse meu ponto de vista, que eu conversei com o Dr. Alisson. Estou vendo aí, não daria tempo para estar colocando um decreto para assustar os efeitos, como foi feito na época do Milton Dia em relação a algo que ele achava que estava equivocado, foi votado por essa casa, para assustar o ato normativo, porque eu considero que não pode retroceder, ser retroativo à dívida. Ou seja, a pessoa pode ser executada ou parcelada, mas interrupção no fornecimento antes dos 90 dias após a vigência do decreto, eu acredito que não possa ser aplicado. Então, por isso, eu estou vendo com o Dr. Alisson uma medida, se os nobres vereadores depois entenderem e votarem também, para que seja sustado isso aí. Ou a prefeitura reveja esse ponto de vista. Porque, imagina, com muitas condições que podem ser feitas. Por exemplo, um exemplo bem radical para dizer, por exemplo, assim, eu tenho um inquilino no meu imóvel, né? E ele ficou 10 anos sem pagar. Está no nome dele a dívida. Só que a ligação do hidrômetro é uma ligação única, está naquele lugar. Aí o morador, o inquilino saiu, ficou devendo 10 anos, saiu, no mês seguinte eu vou alugar. Então, essa pessoa, esse hidrômetro ficaria interrompido por causa dessa dívida passada do inquilino. Então, tem algumas brechas que não foi bem direcionadas no decreto, que é uma discussão velha e antiga nossa, que eu acredito que a água em Irapuru tem que ser taxada, como já falei, por taxa. Tem que ser uma lei, uma prestação de serviço, que é uma forma compulsória, devia ser por lei, e não por tarifa, como está sendo feito. Por isso acontece esses equívocos, essas falhas, porque não existe uma regulamentação específica, aí vem um decreto falando isso, aumenta e diminui a água, isso, agora vem um decreto para fazer interrupção, sendo que não tem participação da Câmara Legislativa, discussão da Câmara Legislativa. Eu acredito que a água em Irapuru deveria ser como taxa, e não como tarifa, como já discutimos aqui diversas vezes, mas o entendimento da prefeitura que é como tarifa. Aí eu digo aos senhores, né, como se fosse compulsória, né, é obrigação de pagar. Se fosse tarifa, então eu posso fazer um poço na minha casa e pegar água. Então, se tivesse uma lei regulamentando, e depois um decreto que viesse regulamentando tudo essa interrupção, que eu também acho que tem que ser isso, porque senão, como diz muito a jurisprudência, senão vai falir o sistema, né? Se ninguém pagar, todo mundo não pagar, vai chegar um momento que vai falir. Eu acredito que tem que ter essas medidas duras, drásticas, mas para conscientizar a população, para começar realmente a pagar. Só que nos modos da lei. Eu acredito que esse decreto, do meu ponto de vista, ultrapassa o poder regulamentador que é de direito. Então, essa é a minha colocação. Aí as pessoas, o Hugo está contra a interrupção. Não é isso. Eu acredito assim. Se a pessoa tem a dívida passada, ou vai ser executado, ou vai ser parcelado. Agora, daqui 90 dias, se a pessoa, aí sim a interrupção, e não atingir as dívidas. Então, essa é a minha colocação que eu queria frisar. Tentei conversar com o jurídico, né, mas o jurídico da prefeitura, antes de vir aqui, até postar o meu ponto de vista, eu procurei o jurídico, eles falaram que o entendimento deles eram esse e tal. Eu falei, então eu vou procurar meus meios, que estou vendo claros que é um decreto legislativo para assustar o efeito daquele decreto, né? Agora eu não sei como que vai ficar, porque a próxima, nós vamos entrar em 2 de agosto, então 2 de agosto já aconteceu muita coisa. Eu não sei o que pode ser feito aí, tem que ver com a presidência e depois com o jurídico. Nem sei também o ponto de vista dos nobres vereadores em relação a isso. Muito obrigado. Está com a palavra o vereador José Felício Furlan Trevisan. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite aos funcionários da Câmara. Boa noite ao nosso grande companheiro Jonathan aqui. Mais um dia firme e forte aqui. Hoje gostaria, mais uma vez, começar a minha fala
Triste porque deixar meus sentimentos à família do seu Nelson Codo, que faleceu no domingo. E é um dia triste para a família, é um momento muito triste para a família, que a família, só quem sabe, quem perde uma pessoa assim, de repente, sabe o quanto que é o sofrimento da família, é uma surpresa que chega e pegou todo mundo de surpresa, é muito difícil. Também gostaria de parabenizar a moção do vereador Derval, que eu subscrevi, pelo açougue Borges, lá na Popular, do nosso amigo Leandro Borges, o famoso Neguinho, que esse comércio tenha muito sucesso no nosso município, que tem tudo para dar certo, é uma pessoa muito gente boa, carismática, tem uma experiência muito grande na área de carnes, principalmente trabalhou muitos anos no supermercado em Iqueira, então tem muito para dar certo esse açougue em nosso município. Também gostaria de parabenizar o nosso prefeito Silvio por assinar mais um convênio de R$400 mil de recap asfáltico para o nosso município, junto com o governador Márcio França, que em pouco tempo vem ajudando muito o nosso município. Eu que sempre fico acompanhando isso aí. O prefeito Silvio assinou bastante convênio para o nosso município, graças ao governador Márcio França, que está dando um bom apoio para o nosso município, aonde o vereador César, a vereadora Joyce e o vereador Hugo esteve presente lá em Presidente Prudente nessa assinatura desse convênio, e também ao nosso deputado aqui da nossa região, Ed Thomas, que vem fazendo um grande trabalho aqui na região e também para o nosso município. É um deputado que está sempre presente, sempre buscando recursos para o nosso município. Mais uma vez eu venho aqui nessa tribuna agradecer o deputado Ed Thomas pelo trabalho que ele vem fazendo para o nosso município e região também. Por enquanto é só, muito obrigado. Gostaria de estar parabenizando todos os vereadores aqui também pelas suas moções, indicações e requerimentos. Não havendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra, e em comum acordo, passamos a sessão para a segunda parte. Solicito ao primeiro secretário que reinicie os nossos trabalhos, fazendo novamente a verificação de presença dos vereadores. Almir Costa de Oliveira. César Augusto Bassazini Delgado. Claudionor Murilo Bonfim. Edeval Francisco Lino. Presente. Heitor Nelson Ferreira. Hugo César de Freitas. José Felício Furlan Trevisan. Joyce Ariane Jacomini Bastos de Souza. Presente. Valdo Donizete Braga, presente. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, reinicio a sessão na fase da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do que consta da pauta da ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 164 de 24/10/2017. Cria o cargo em provimento efetivo no quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Irapuru e dá outras providências. Esse é. O projeto de lei complementar número 164 de 24/10/2017, que cria cargo em provimento efetivo no quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Irapuru e das outras providências, está com parecer das comissões permanentes desta Casa. O referido projeto de lei está em segunda discussão. É o do cargo de técnico de computação. Analista do suporte técnico. O projeto de lei está em segunda discussão. O referido projeto de lei está em segunda votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para a segunda votação nominal. Almir Costa de Oliveira. Favorável. César Augusto Bassazini Delgado. Favorável. Claudionor Moreira Bonfim. Edeval Francisco Lírio. Contrário. Heitor Nelson Ferreira. Contrário. Hugo Cesário de Freitas. José Felício Furlan Trevisan. Favorável. Joyce Ariane Jacomini Bastos de Souza. Favorável. Evaldo Donizete Braga. Contrário. O referido projeto foi aprovado por maioria dos vereadores.
Projeto de Lei Complementar número 169, de 5/4/2018. Dispõe sobre a criação de cargos públicos efetivos de médicos do ESF e da outras providências. O projeto de lei complementar número 169, de 5/4/2018, que dispõe sobre criação de cargos públicos efetivos de médicos no ESF e das outras providências, está com parecer favorável das comissões permanentes desta Casa. O referido projeto de lei está em segunda discussão. O referido projeto de lei está em segunda votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para a segunda votação nominal. Almir Costa de Oliveira. Favorável. César Augusto Bassazini Delgado. Favorável. Claudionor Moreira Bonfim. Edeval Francisco Lírio. Favorável. Heitor Nelson Ferreira. Favorável. Hugo Cesare de Freitas. José Felício Furlan Trevisan. Favorável. José Ariane Jacomini Joyce Ariane Jacomini Bastos de Souza. Favorável. Nivaldo Donizete Braga. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade dos vereadores. O projeto foi aprovado em segunda discussão e segunda votação nominal. Projeto de Lei Complementar número 170, de 4/6/2018. Altera a Lei Complementar número 49, de 6 de fevereiro de 2014 e da outras providências. Não, esse é de 4 mulheres do braçal. Esse é dos 4. Da criação de cargos. Criação de cargos. O projeto de lei complementar cadê aqui que está perdido? Esse aqui, ó. Está atrás. É 170. É aqui, ó, é aqui. O projeto de lei complementar número 170, de 4/6/2018, que altera a lei complementar número 49, de 6/1/2014 e das outras providências, está com parecer favorável das comissões permanentes desta Casa. O referido projeto de lei está em discussão. O referido projeto está em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para a votação nominal do presente projeto de lei. Almir Costa de Oliveira. Favorável. César Augusto Bassazini Delgado. Favorável. Claudionor Moreira Bonfim. Edeval Francisco Lírio. Favorável. Heitor Nelson Ferreira. Favorável. Hugo Cesare de Freitas. Favorável. José Felício Furlan Trevisan. Favorável. Joyce Ariane Jacomini Bastos de Souza. Favorável. Nivaldo Donizete Braga. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei número 2799, de 16 de maio de 2018. Dispõe sobre a arborização urbana do município de Irapuru e da outras providências. Ao contrário. Esse é da arborização. Então tá aqui. Ao contrário. R$ 2.799. Aqui, ó. Aqui tá na. Não, mas aqui tava. O projeto de lei número 2799, de 16/5/2018, que dispõe sobre arborização urbana no município de Irapuru e das outras providências, está com parecer favorável das comissões permanentes desta Casa. O referido projeto de lei está em discussão. O referido projeto está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários que se levantem. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 2830, de maio de 2018. Dispõe sobre a criação da Coordenadoria Municipal de Proteção à Defesa Civil, COMPEDEC, do município de Irapuru e da outras providências. Esse é 2.800.
O projeto de lei de número 2.800, de 30/5/2018, que dispõe sobre a criação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do município de Irapuru e das outras providências, está com parecer favorável das comissões permanentes desta Casa. O referido projeto de lei está em discussão. O referido projeto está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários que se levantem. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei no 2.801, de 30 de maio de 2018, dispõe sobre a criação da Brigada de Incêndio do município de Irapuru e da outras providências. O projeto de lei de número 2.801, de 30/5/2018, que dispõe sobre a criação da Brigada de Incêndio no município de Irapuru e das outras providências, está com parecer favorável das comissões permanentes desta Casa. O referido projeto de lei está em discussão. O projeto está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários que se levantem. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei no 2.802, de 15 de junho de 2018. Autoriza o município de Irapuru a abrir crédito suplementar no orçamento vigente e dá outras providências. O projeto de lei de número 2.802, de 15/6/2018, que autoriza o município de Irapuru a abrir crédito suplementar no orçamento vigente e das outras providências, está com parecer favorável das comissões permanentes desta Casa. O referido projeto de lei está em discussão. O referido projeto está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários que se levantem. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei do Legislativo número 11, de 17/4/2018. Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de portas giratórias com detector de metais nos estabelecimentos bancários situados no município de Irapuru e dá outras providências. O projeto de lei do Legislativo, número 11, de 17/4/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de porta giratória com detector de metais nos estabelecimentos bancários situados no município de Irapuru e das outras providências, está com parecer favorável das comissões permanentes desta Casa. O referido projeto está em discussão. Boa noite, senhora presidenta, mesa composta, demais vereadores, ao Jonata, que incansavelmente está aqui nos assistindo presencialmente, ao Fernandinho, ao Xambu, que está na live ao vivo também. Um abraço a quem está nos assistindo também pela internet e a quem vai nos ouvir sábado à tarde pela Ativa FM. Uma boa tarde. Bom, senhora presidente, a respeito do projeto de lei, estivemos na última quinta-feira, dia 14, reunido nas dependências do Banco Bradesco. Lá fomos recebidos pelo gerente Vinícius, aliás, gerente Everton, e juntamente com o gerente do Santander também, o senhor Vinícius esteve nos acompanhando. O comandante da Polícia Militar, primeiro sargento Barbosa, também esteve nos acompanhando. Presença do nosso amigo Heitor, presidente da comissão, o nosso amigo Almir, vereador também que esteve presente. A Vossa Excelência também, presidente dessa casa, esteve acompanhando. E acredito que todos nós conseguimos sanar nossas dúvidas, Que uma das primordiais era quanto ao quadro de funcionário dos seguranças, que haviam aquela dúvida. Vai instalar um dispositivo de segurança, pode ser que percam cargo de funcionários ou até mesmo vigilantes. Os dois gerentes nos passaram muita confiança e, pelo contrário, nos falaram que se fosse realmente instalado, talvez haveria necessidade de contratar mais pessoas, ou seja, haveria a abertura de mais uma vaga de trabalho. Na sequência, o comandante da Polícia Militar, primeiro sargento Barbosa, nos explanou que em cidades que não tem esse dispositivo, os índices são de roubos,
não precisamente em nossa região, mas em outras regiões que não tem esse dispositivo de segurança. E apesar de ser um dispositivo numa unidade bancária privada, ela reflete diretamente também a nossa segurança pública, assim como foi passado para todos nós. E a última fala do gerente do Bradesco, o senhor Everton, ele deixou bem claro, acho que para todos os vereadores que lá esteve, que são muito mais benefícios do que malefícios, né? Então, conto com o apoio dos nobres vereadores para aprovar esse projeto de segurança, que com certeza acredito eu que seja de grande valia também para os nossos munícipes. Do mais, era isso aí, uma boa noite. O referido projeto continua em discussão. Boa noite novamente a todos. Gostaria também de aproveitar o momento e desejar uma boa noite para o Chamu, para o Fernandinho e todo o pessoal que está acompanhando a live do Chamu. Sobre o projeto, não assinei o parecer favorável, até porque ia me manifestar contrário ao projeto, embora eu estive observando, várias cidades fizeram, né, essa lei, obrigando os bancos, né? Parabenizo a iniciativa do Derval em relação a isso. Acho que é uma coisa muito louvável em relação à questão da segurança, como tinha pedido a retirada do Almir em relação ao possível posto, né? Que seria tirado, mas segundo Vossas Excelências, qual não participei da reunião, mas trazida aqui pelo autor do projeto, dizendo que não interferir em nada, mas a minha questão por ser contra não é nem questão de segurança ou não. Eu tenho o entendimento de que a Câmara, ou seja, os vereadores, não têm autonomia para obrigar um estabelecimento privado a colocar porta giratória nesse ponto de vista. Eu acho que seria uma ingerência da Câmara fazendo isso. Meu ponto de vista por exemplo, então, se a gente quisesse colocar no correio, porta giratória, se a gente quisesse colocar em algum lugar que tenha caixa, seria obrigado a colocar? Eu acredito, e principalmente em questões privadas, eu acho que tinha que ter uma regulamentação, talvez pelo código de postura, ou alguma coisa desse sentido, não diretamente fazer essa indicação de porta giratória, que é uma obrigação para os bancos cumprirem. Eu acredito que é uma ingerência, por isso, então, eu sou contrário. O meu entendimento é que nós não podemos influenciar, direcionar uma questão privada, então, por isso, eu me manifesto contrário ao projeto. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. O referido projeto de lei está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários que se levantem. O projeto de lei foi rejeitado por maioria dos vereadores. Não havendo matéria que consta na ordem do dia, passa a sessão para a fase das explicações pessoais para quem dela desejar fazer uso. Está com a palavra o vereador Nivaldo Donizete Braga. Boa noite, senhora presidente, nobres pares, mesa composta, as pessoas aqui, o Jonathan que nos acompanha, as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, o Fernandinho, o Chamu que nos acompanha pela live no Facebook, todos aqueles que vão nos acompanhar pela Rádio Ativa FM. Nosso boa tarde.
quero aqui fazer algumas ponderações. Quero aqui até a questão do voto do projeto do vereador Ederval, eu fui favorável, porque eu não estive na reunião, mas os vereadores que estiveram na reunião falando com os dois gerentes, e na questão até que os gerentes se colocaram, né, totalmente favorável à ideia, respeito até a colocação do vereador Hugo aqui, na questão juridicamente, mas até eu fiz um projeto aqui legislativo na outra legislatura, na questão da separação dos caixas, porque te dá privacidade. Antigamente não tinha, por exemplo, no Bradesco você entrava, você ia direto. E aí eu fiz um projeto legislativo, foi aprovado por essa casa, e eles separaram ali o Bradesco. Temos também hoje no Santander, você tem a separação no caixa ali, você tem uma certa privacidade. E eles atendem esse daí, eles não questionam isso, porque realmente isso é geral, no Brasil todo, vários bancos são assim. Mas a gente tem que respeitar os vereadores, o voto é soberano, né? Cada um tem a sua opinião e isso é louvável. Quero aqui fazer uma colocação a respeito parabenizar até a administração pública pela conquista do Estado Melhor Caminho aqui na questão da primeira corrente, até quando estivemos na reunião na última, eu lembro, foi segunda-feira, né? Foi segunda-feira, onde o secretário do Meio Ambiente explanou a situação da estrada da primeira corrente, podendo ser ali onde é o asilo também, a outra, hoje é Dr. João, né? Estrada do Dr. João. E aquela estrada que desce sentido Massatoshi Nagal até Massatoshi Nagal, a Júlio Budisque até a rodovia que liga da primeira corrente ali. Realmente aquela população ali realmente necessitava, e nós temos ali vendo tantos problemas que tem aquela população referente quando chove ali, tem alguns trechos que fica intransitável. Realmente é louvável, a gente tem que parabenizar a administração por essa conquista e aqueles moradores ali que vão ser beneficiados, né? Haja visto que muitos ali, quando nessas estradas rurais, existem algumas situações de erosão nas propriedades devido à questão das águas fluviais, ali, águas que estão na estrada, cortam as propriedades, e quando é feita uma estrada do melhor caminho, aí é feito caixa seca, retém aquela água e segura, evitando erosões, é muito importante isso também, mas o mais importante é para poder transitar tranquilamente naquele local. Espero realmente, assim, eu fico fazendo uma colocação aqui, mas que haja, essa conquista é louvável, eu volto a falar, mas que haja manutenção nos setores dessas estradas do melhor caminho. Nós temos aqui na Irapuru a estrada do melhor caminho que dá acesso ali ao bairro Cafezinho, hoje não existe mais melhor caminho naquela estrada, já não tem mais pedra, não tem mais nada ali. A mesma coisa não aconteceu na Boiadeira já também. A estrada da Colônia Branca também nós praticamente perdimos ali também. Se nós formos até o Maruque, por exemplo, a estrada que liga o Nagal até a fazenda do Budini, um trecho ali, realmente ali aconteceu umas situações ali, porque os canavieiros, os caminhões ali, e realmente acabou com as estradas quando choveu ali, porque não se dá manutenção. A vazão da água, quando chove, ela fica retida na estrada, ela não consegue vazar para as laterais, e aí, porque cresce o mato, a grama, hoje a gente sabe que a área era uma capim que cresce rapidamente, e eles fecham para a água escoar, a água não escoa, e aí então a gente perde vários setores, e tem perdido mesmo, tem locais que tem que jogar cascalho, e isso a gente espera que nessas estradas que tenha manutenção. É necessário que a administração pública, o setor do almoxarifado, os diretores de obra, eles têm que realmente estar sempre vigilante nesse sentido, de estar ali procurando fazer manutenção em todas essas estradas, para que realmente não aconteça isso, porque é um alto investimento do governo do Estado, e aí a gente fica feliz com isso, mas quando a gente perde também é terrível, porque como recuperá-lo? Nós temos um município, nós sabemos que a nossa condição é precária, é difícil, e aí para poder recuperar isso é muito difícil, é quase impossível. Né? Então aí fica dando mais prejuízo para o município, porque você tem que estar passando maquinários várias vezes, então é necessário que realmente seja feito manutenção nessas estradas. Queria deixar um registro aqui também, na questão da reunião, a última reunião que a gente teve lá com o pessoal, com o secretário da Agricultura, o Bilton Idi, e o pessoal. Eu achei assim uma situação que ficou meio constrangedora. Nós estávamos lá na reunião, fomos convidados para a reunião, veio até essa casa, trouxe o convite a essa casa,
pedindo para os vereadores comparecer, e sempre os vereadores têm sido solícitos ao secretário da Agricultura, tanto que já veio essa aqui, usou essa tribuna, como reunião com os vereadores, e nós fomos até lá, e a gente foi pego de surpresa no final da reunião, quando foi falado que o Bradesco tinha patrocinado para ter ali uns comes e bebes, mas foi colocado pelo Milton Dias, colocou que os vereadores Zé Felício, colocou o nome do Hugo, do César, Nozinho, colocou o Almir, 5 vereadores tinham patrocinado ali a carne e a bebida naquele local. Eu até pedi a palavra lá para falar, porque nós não sabíamos, ninguém nos procurou e pediu se a gente quisesse ajudar também, porque se tivesse falado com a gente também tinha ajudado, não teria problema nenhum de lá dar 1 quilo, 2 quilos de carne, que fosse lá, um refrigerante. Então, eu acho assim, eu não estou aqui questionando, eu acho que é um direito. Não estou aqui falando que o que está errado, o que está certo. Cada um faz aquilo que quer. Mas eu acho que faltou, assim, consideração pelos vereadores. Estou me colocando nesse sentido. Que foi uma falta de consideração. Até conversei com o Nozinho, lá no ato. O Nozinho está aqui, até falou assim que realmente poderia ter falado, poxa, eu não sabia que vocês não tinha falado com vocês. O Mazinho estava comigo do meu lado, conversando com o Mazinho, vice-prefeito, estava do meu lado, ele falou, eu estou aqui como proprietário, mas eu também me senti assim, porque se tivesse falado comigo, eu também tinha ajudado. Então, quer dizer, uma situação assim, foi uma falta de consideração, eu só coloco nessa situação. Não estou aqui para reclamar, mas eu acho que sim, nós temos falado tanto de estar juntos, né, numa luta pela municipalidade, dos vereadores, e isso demonstra assim, uma coisa que não precisa disso. Não é necessário isso. Mas cada um faz aquilo que quer, e cada um continua a vida, não tem problema nenhum. Eu disse aqui, não tenho ciúme disso, porque homem ter ciúme de homem é uma vergonha, isso aí, não, pelo amor de Deus, então, quer dizer, não tem nada disso aí. Mas espero que em outras reuniões, e me coloco à disposição, se o secretário nessas reuniões precisar, se coloca à disposição de ajudar, não tem problema nenhum disso aí, né? Se alguém que possa querer fazer um comes e bebe, isso aí é normal, a gente possa estar ajudando também. No mais, muito obrigado, quero que, eu sei que nós vamos ficar aqui 1 mês e meio, mais ou menos, né? Sem sessão. Esperamos que, acho que não vai ficar 1 mês e meio, porque deve ter alguma extraordinária nesse intervalo aí, mas desejar a todos um bom recesso, e que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos fortalecendo nossa caminhada, e que nós possamos juntos, né, trabalhar sempre com coerência. No mais, muito obrigado. Está com a palavra o vereador Almir Costa de Oliveira. Está com a palavra o vereador César Augusto Delgado. Está com a palavra o vereador Claudionor Moreira Bonfim. Está com a palavra o vereador Edeval Francisco Lírio. Boa noite novamente, senhora presidenta, mesa composta, demais vereadores, a quem nos acompanha ainda aqui na Câmara Municipal. Bom, primeiramente agradecer aos vereadores que entenderam o que eu quis passar quanto ao projeto de lei da porta giratória. Respeito também a opinião dos demais que votou contra. Cada um tem o seu motivo particular, político ou até mesmo de entendimento. E torcer para que nesse período de 1 ano, que já deixo mais uma vez falado, daqui a 1 ano vou colocar o projeto novamente em votação, acredito que deve ser o modo do trâmite pela casa, que nesse 1 ano não aconteça nada com nenhum cliente do banco, né, com nenhum segurança de banco, com nenhum funcionário, com ninguém que esteja dentro das agências bancárias, porque a gente vê no dia a dia qual é a situação no nosso Brasil. Então vamos torcer para que nesse período não aconteça nada a nenhum cliente, a nenhuma pessoa do nosso município que esteja usando ou passando pelas agências bancárias. Do mais, uma boa noite. Está com a palavra o vereador Heitor Nelson Ferreira. Boa noite, senhora presidente, boa noite a todos os vereadores, os funcionários da casa, o Jonathan, que nos assiste, as pessoas que nos ouvem em casa. Eu gostaria de tocar no ponto da fala do vereador Hugo, a respeito do decreto, que inclusive eu desconhecia que houve um decreto, que eu também até me pegou de surpresa. Eu também desconhecia a possibilidade de ser votado um decreto legislativo que sustasse, às vezes a gente realmente não conhece tudo, né? E, enfim, mas eu acho que é uma coisa a ser considerada. Eu sou um pouco avesso, né, à ideia do decreto também. Eu acho que faz perder justamente a ideia democrática, né, do legislativo e executivo,
que é não ter um poder absoluto, que ele decide as coisas sozinho, sem passar pela avaliação do outro poder. A ideia democrática é justamente essa, do peso e contrapeso. Se a gente deixar um executivo que ele faz tudo de modo arbitrário, né, enfim, a noção democrática é justamente essa, né, que daí vem a minha aversão ao decreto, que ele justamente dribla isso, né, ele escapa dessa norma democrática, que é salutar, é saudável e deve ser respeitada. Eu acho que é uma coisa que a gente deveria até se reunir para conversar mesmo, ver o que pode ser feito, porque ninguém, como o vereador falou, ninguém está incentivando a inadimplência, né? A gente sabe que a prefeitura ela tem um gasto para levar água até os munícipes, né? Inclusive não é o valor da água, a água ela não tem o valor, se paga o valor, até onde eu entendo, é o valor da bomba, da energia, né? Então ela tem esse gasto para se levar a água. Então, de fato, tem que ser pago a água, né? E na Irapuru a gente tem um costume, tem um hábito. Eu tive informações conversando na prefeitura que a administração ela pegou com aproximadamente 80% de inadimplência e 20% de pessoas que pagam. Eles estão atualmente 50-50, eles querem chegar a inverter, né? 80 pagando e 20 de inadimplência. É uma medida louvável, né? A administração ela tem que ser responsável, a gente não tem que ser a administração tem que ser responsável nesse sentido. Nesse sentido eu já elogiei a administração do Silvio e é uma medida que a gente tem, né, tem que ser feito, mas não da forma abrupta como foi, né, é uma mudança de costume, né? Irapuru tem foi uma revolução, não, tem que ser uma mudança de costume, a população deveria ser alertada, então eu acho que é caso da gente se reunir, né, eu não sei como isso pode ser feito, e colocar em discussão mesmo, para talvez tentar resolver essa situação, né, que está pegando muita gente de surpresa. Você veja, 80% quando eles pegaram de inadimplência, pode ser muito, se eles começarem a cortar, se fosse cortar todas as inadimplências hoje, quantas pessoas em Irapuru ficaria sem água? Então realmente é um caso grave, né, não sei, preocupante. Então a gente tem que ver realmente a situação. A respeito da votação, eu também tenho uma certa relutância, eu acho que eu fiz, inclusive, foi uma das minhas preocupações na reunião, eu perguntei para o gerente, porque eu também tenho essa preocupação da gente, é muito fácil, né, a gente criar uma lei, né, que vai criar uma obrigação para a iniciativa privada, que vai gerar um custo, né, e foi justamente uma pergunta que eu fiz, que esse valor poderia ser repassado aos clientes, né, porque imagina se a gente começar a criar lei e dar custo para a iniciativa privada, certamente ela vai querer repassar ao consumidor. Então, de certa forma, a gente poderia acabar lesando o consumidor final, né? Ele falou que isso não aconteceria, né? Ele deixou claro que isso não aconteceria. Então, considerando que isso não fosse acontecer, e considerando também, como o Derval colocou, a consequência para a segurança pública, né? Eu acho que isso daí diz respeito à privada, mas tem consequências na segurança pública, né? Que é realmente um dos maiores problemas do Brasil, talvez o maior, não sei, um dos maiores, certamente é. Então eu decidi ser favorável, eu acho que realmente o projeto tem mais benefícios do que malefícios, como ele colocou. É só isso, uma boa noite. Está com a palavra o vereador Hugo César de Freitas. Boa noite novamente a todos. Inicialmente eu gostaria de falar sobre, obviamente, né, que nós não estamos falando de uma prevenção na questão da segurança pública, do que pode ser feito para melhorar e mudar, mas assim, levando ao ponto de vista sobre essa indagação que o vereador Derval falou sobre que não aconteça nada em relação a saúde, né, das pessoas com um possível, sei lá, independente de qual seja o crime que acontecer ali. Mas meu professor uma vez me disse em relação a essa proteção que de 200 metros que o homem da mulher, né, que realmente acontece é o homem, né, então entra com uma medida protetiva ali para que a pessoa não aproxime mais de 200 metros. Aí eu lembro como se fosse hoje, o meu professor ajoelhou no chão e colocou a mão na cabeça, que ele gostava de fazer um pouco de drama. Só tem uma pessoa que pode impedir essa pessoa de fazer alguma coisa.
Só Deus. Só Deus para tirar da cabeça da pessoa, para ela não fazer nada. E mais ou menos o crime, não que no sentido preventivo, que pode milhões de ações acontecer, mas de fato, se a pessoa estiver determinada, tal, tirar o revólver ali e dar um tiro, dificilmente alguém vai conseguir prever. Então a gente tem que, não gosto de falar isso, né, mas a gente tem que interceder e pedir para que Deus mude, né, a cabeça da pessoa. Mas de fato, eu acredito, né, acredito que seria positivo isso. Mas o meu ponto de vista é justamente igual o Heitor falou. Se nós, vereadores, não podemos fazer para o executivo algo que gere custo, sem indicar uma compensação, de onde seria tirado isso, imagina a gente fazer isso com o setor privado. Ou seja, se a gente não pode fazer para a prefeitura, que quase é uma obrigação nossa, né? A gente não pode gerar um custo, criar uma lei obrigando, vai arrumar aquele asfalto. A gente não pode fazer isso, a gente tem que fazer indicação. Imagina a gente fazer isso no setor privado. Então não é nem a questão da segurança em si, era a questão realmente de jurídica de fazer uma indicação no setor privado que a gente, de repente, daqui a pouco falando, está tendo assalto numa loja de roupa, vai ter que ter detector metal, alguma coisa desse tipo, eu acredito. E também, se o banco se colocou à disposição dessa forma, foi bem solícito, eles podem fazer iniciativas sem que haja essa lei, né? Se realmente eles estão preocupados com os funcionários e com os clientes, eles podem tomar essa iniciativa sem que seja necessário uma lei obrigando, né? Então, talvez esse ponto de vista. Gostaria também de frisar em relação à minha colocação, também eu tenho que compreender que o executivo vem a longo tempo também fazendo refis, permitindo que as pessoas parcelem a dívida, as pessoas vêm fazendo, uma hora vai chegar um momento que vai cortar. Então, não posso dizer que é imediato que isso aconteceu, esse decreto de interrupção. Agora, já vem discutindo isso, vem conscientizando, refis, isso, aquilo. A população tem que tomar ciência e criar um hábito de pagar as suas contas em dias. Eu sei como, de costume, às vezes acontece um caso ou outro, a gente se atrapalha, não consegue fazer, mas tentar manter em dias isso, porque isso retorna para a educação, saúde, para os funcionários. Então, a gente criar esse hábito. Então, a prefeitura fez bastante coisas nesse sentido, mas eu questiono em si que o decreto, na questão legal, né, nem questão assim da coerção que isso afeta, porque pelo jeito nós estamos vendo bastante movimento na prefeitura, bastante gente negociando, fazendo isso, aquilo, está tendo um efeito, né, de coerção para que lá, talvez essa seja a finalidade indireta de acontecer e está sendo feita, mas o que eu digo é que existe algumas brechas, alguns acontecimentos que eu exemplifiquei aqui, que o decreto não é bem claro, essa dívida passada também, eu acredito que não pode retroagir, alcançar. Ele fala que o restabelecimento, 24 horas vai cortar essa pessoa, né? Aí se ela pagar, ela tem 24 horas para restabelecer. E essa prática, esse restabelecimento, vai ter uma taxa. Aí eu perguntei, se nós brigávamos falando que a água era taxa, e eles sempre falaram que era tarifa, agora a água é uma tarifa, e o que vai ser custeado pelo restabelecimento é taxa. Aí eu fiquei, e taxa? Até onde eu sei, né, pelo meu entendimento, às vezes eu posso estar equivocado, mas tem que passar pela Casa de Leis. Né? Se é uma taxa, tem que passar. Essa receita, taxa vinculada, só pode gastar essa receita justamente naquilo que foi, a prestação de serviço foi feito. Então tem muitas coisas que dá interpretações diversas que o decreto eu acho que não atinge essa finalidade, e é por isso, então, na questão legal, que eu acho que está equivocado. Tentei conversar com o jurídico, ter um entendimento disso. Mas é justamente isso. Se é um entendimento dos vereadores, de repente for feito algo para assustar o feito, a gente tem que se impor sim, né? Agora, como disse muito bem, e vários vereadores aqui, a gente pode mudar de opinião também, né? Como disse aqui, o Univaldo me falou que fez um projeto assim, nem me lembro se talvez eu votei favorável em relação a essas divisórias e tal, talvez passe despercebido, a gente não foca no projeto assim,
Mas a gente pode mudar o ponto de vista, né? A gente entender uma forma e depois ver com o estudo. Eu, praticamente, esses 5 anos que eu fiz direito, me amadureceu bastante em muitas relações. Principalmente essa relação de taxa, né? De taxa, tarifa. Meu TCC foi base disso, então eu tive um pouco de contato. Talvez eu não teria de ver o decreto e essa sensibilidade de ver, nossa, isso aqui está equivocado, isso aqui está errado. Mas, pela experiência, a gente vai adquirindo, trocando ideia, informações com alguns advogados, amigos, né? A gente vai chegando a um ponto de vista mais, e como disse o Heitor, é muito bom que a gente discuta, converse, né? Para que minimize a possibilidade dos erros. Gostaria também, não poderia deixar nesses últimos minutos, de parabenizar o apoio que nós temos recebido do programa que nós, vereadores, o Almir Costa, o Zé Felício, Nozinho, o César Delgado e eu, nós lançamos aí na internet um programa de vereador no bairro, né? E nós recebemos um apoio de vários deputados, né? Recebemos o apoio do Fausto Pinato, deputado federal, do Nelson Marqueselli, né? Nelson Marqueselli, do deputado estadual Coronel Camilo. Recebemos também da nossa amiga e sempre contribuiu para Irapuru, né, através do PT aqui do Aderval e do Almir, a Ana Perugini. E também tivemos a grandiosa participação do evidente e participativo deputado estadual Ed Thomas, né? O homem é radialista mesmo, né? Ele falando, ele esclarecendo, e ele disse muito bem, né? Estando perto do povo, a gente tem menos chances de errar. E aí eu vejo algumas críticas sobre o programa Vereador no Bairro, né? Algumas pessoas falando assim, vocês vão resolver os problemas de todo mundo, vocês vão lá e vai executar tudo isso. Isso, é logicamente que a gente não vai conseguir fazer isso. Mas o que nós queremos é fazer uma iniciativa diferente, né, Jonathan? Se as pessoas não vêm até a Câmara, como você frequentemente vem, nós vamos levar essa oportunidade de ouvir as pessoas. E nós fizemos 2 ramificações do projeto. Uma é a Tenda do Povo, onde o povo vai falar, aqui no meu bairro é isso, está faltando isso. E a gente também vai levar, a gente sentou 5, para a gente criar um questionário de avaliação do governo. Quero saber, coleta de lixo está passando aqui? Sim ou não? O atendimento na saúde, quando você vai, é bom, ruim, péssimo, ótimo? O transporte, como está isso aqui? Está tendo esporte? O que pode melhorar aqui no seu bairro? Isso, aquilo. Então a gente vai ouvir o povo, as reclamações, e também vai avaliar os secretários, secretário de saúde, da educação. A gente vai querer saber onde estão os problemas. Às vezes, os próprios secretários têm a sensibilidade e sabem onde estão os erros, né? Os acertos também. Mas a gente quer saber ali o que pode melhorar. E aí as pessoas falam, vamos resolver o problema de tudo. A gente não está com essa intenção. A gente quer sim, se a gente conseguir, né? Mas nós estamos ali para ouvir, para dar espaço para as pessoas participarem. O bairro ali, como que é? Os bairros que são da periferia. E a gente queria ouvir as pessoas. Então eu gostaria de parabenizar os vereadores pela iniciativa, agradecer os deputados, porque eles uns vão à reeleição, outros vão ser candidatos, e se a gente tiver força, a gente consegue emendas, de repente, para o bairro, alguma coisa desse tipo. A gente também fez uma reunião com os secretários, anunciando isso. A gente não quer pegar ninguém de surpresa, a gente não quer fazer politicagem. A gente conversou com os secretários, anunciamos o nosso programa, falamos, nós vamos no bairro, nós vamos falar isso, nós vamos avaliar a sua pasta, e queremos saber, assim como você, os problemas que estão acontecendo. Liga para a ambulância, vai, não vai, ou nunca vai? Às vezes vai, demora, liga. Então a gente quer saber a prestação de serviço como que está. E nada melhor do que saber da boca do povo. E por isso, então, se eles não vêm até a nós, a gente vai até eles. Então eu gostaria de parabenizar os vereadores. Muito obrigado. Está com a palavra o vereador José Felício Furlan Trevisan. Não havendo mais orador, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de mais um trecho bíblico e que todos fiquem em pé. Salmos 107. Louvai o Senhor porque é bom, porque é eterno o seu amor. Digam-nos os resgatados do Senhor, os que ele livrou do poder do inimigo, que ele congregou entre os povos, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Erravam pelo deserto e pela solidão, sem encontrar o caminho da cidade habitável. Tinham fome e sede, e já sentiam desfalecer-lhes a vida.
Na sua angústia clamaram então o Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dá uma boa noite também ao Renildo, que acabou de chegar. Renildo, nós estamos encerrando, mas eu estou aqui desejando uma boa noite. Quero também desejar a cada um de vocês, vereadores, um bom recesso e que Deus os abençoe. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 2 de agosto de 2018, em horário regimental. Uma boa noite a todos. Tchau, Zé. Bom recesso.